sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção nessa manhã. Que quanto mais você aprende de Deus, mais você tem responsabilidade com Deus. Olhe para esse irmão aí, diga assim: quanto mais você aprende e conhece de Deus, maior é sua responsabilidade. Por que isso, pastor? Maior a minha responsabilidade. Porque você vai dar conta diante de Deus que você tem ouvido e dito da palavra. Você vai dar conta diante de Deus que você tem absolvido, conhecido. Não adianta você saber muita coisa e não ajudar ninguém. E não fazer o bem nessa terra. Não adianta você saber fazer o bem e não faz, e não pratica. Mas pastor, as pessoas são maus, as pessoas são ingratas, as pessoas são rebeldes. Deus já sabia de tudo isso. São assim com Deus. Mas continue você fazendo bem. Continue você sendo um homem e a mulher de Deus. Por que isso, pastor? Porque toda vez que você faz o bem, você se associa a Deus. Queira ser um com Deus para fazer o bem. Não queira ser um com o diabo para destruir pessoas e fazendo mal. Quando eu passo a fazer o bem, isso torna-se fácil para você vencer. Porque, amado, se o diabo aparecer, você vai dizer: está repreendido. Saia em nome de Jesus. E ele tem que sair. Se chegar uma pessoa perto de você, vítima de um ritual maligno, vítima de um ritual maligno, de bruxaria, de encantamento, você tem autoridade para desfazer as obras do diabo, que essa autoridade quem lhe deu foi Jesus. Você vai em nome de Jesus e desfaz. Agora, lutar contra nós mesmos é lutar contra o nosso caráter. Lutar contra o que eu acho, o que eu penso, o que eu aceito. Por isso que a gente tem que se aprofundar na Bíblia, porque nossos conceitos muitas vezes estão fora do padrão de Cristo. Fora daquilo que chama Deus. E por isso muitas vezes você viu Deus Jesus repreender a Pedro várias vezes e assim: quando você se converter, Pedro estava andando com Jesus, comia com Jesus, expulsava demônio, curava enfermo e não era convertido. Quando Pedro se converteu, ele aprendeu a fazer o que era certo aos olhos de Deus. Ele era caçado, procurado. Ele ia morrer em um dia, no outro dia ia morrer, mas de madrugada o anjo tirou ele de lá. O próprio Deus mandou um anjo tirasse ele. Esse homem, agora, podendo fazer a obra de Deus, fazer o bem às pessoas, ele, até a sombra dele curava. Ele botava as pessoas de madrugada, porque quem denunciasse Pedro, quem prendesse Pedro, ia ganhar uma recompensa, irmão. De madrugada ele vinha, imagine ele passando e as pessoas sendo curadas e libertas. Ele começou a fazer o bem de uma maneira tão grande, que o coração dele se encheu de amor, da bondade de Deus, que quando foram crucificar ele, disse: não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Pode me colocar de cabeça para baixo. Isso é um diferencial, há uma mudança dentro de você. Porque quando é fruto da carne, a gente não pode dizer: saia, eu estou com raiva, ó raiva. Eu dizer para minha raiva:
Saia de mim, viu? E eu estou com raiva. Eu dizer para mim mesmo, ou estou com ciúme. Dizer para o meu ciúme ir embora. Para minha inveja ir embora. Querido, isso a gente tem que deixar ser tratado, moldado. Quando Deus entra na minha vida, na sua vida, isso é transformado. Por quê? Porque você acha em Gálatas 5:22, bota na tela para mim, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Deixa na tela para mim. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre a benignidade sua para com as pessoas, de Deus para com você e comigo. Fazer o bem. Pastor, fazer o bem no mundo mal. E olha que a Bíblia diz assim, ó, o mundo já és do maligno. Mas você é do maligno? Não, né? Você é de Deus, tem que fazer o bem. A diferença é essa. Vamos lá. No Salmo 37, versos 23, na tradução NVI, bota para mim, por favor. Salmo 37, versos 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta desse lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Volta para mim agora e bote na tradução Ferreira de Almeida, faz favor. Deus está dizendo que firmam os passos de um homem que agrada a Ele. Esse homem que agrada a Ele é um homem bom para Deus e que anda na bondade e fazendo o bem. Os passos de um homem bom. Pastor, não tem ninguém bom só Jesus. Tem muita gente com esses frutos na vida, homens e mulheres na terra. Quando você estende a mão, quando você faz o bem, as pessoas veem Deus na sua vida. Quando você faz o mal, também as pessoas veem o mal em você. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E Ele se alegra no seu caminho. Ainda que caia, está dizendo, quando eu e você é uma pessoa de coração bom, que faz o que é bom, mesmo que você caia, você erre, você peque, não ficará prostrado. O Senhor vai lhe sustentar. O que é sustentar? Quando uma pessoa está no chão, você pega a mão, ela sustenta a mão dela na sua e você é erguido. E é levantado por Ele. Por isso, quando você faz o bem, você não está fazendo para as pessoas. Você está fazendo para você mesmo. Porque o que você planta, você colhe. Pastor, querido, você não tem noção. Quando você faz o bem e não o mal, como você ganha diante de Deus graça, sabedoria, unção, poder. E se Deus pode contar com a bondade que está sobre você, dentro de você, que é o Espírito Santo, Ele exala isso, se manifesta nisso. Muitas vezes, pastor, eu sou crente, mas não sou besta, Quando você anda com pessoas carnais, você se torna carnal. Mas se você andar com pessoas espirituais, você se torna espiritual. Procure andar com pessoas que sejam exemplo na sua vida. Nunca olhe sempre as pessoas e olhe as virtudes dela, nunca os defeitos. E se você andar com pessoa que tem esse tipo de defeito, cedo ou mais tarde você vai acabar praticando e fazendo igual a elas. Por isso que quando você começa a andar, e por isso quando Jesus andou com os discípulos, e os discípulos pisavam na bola, querendo fazer o mal, quer que eu ore, Senhor, e desça fogo dos céus? Jesus olha para ele e vem cá, rapaz, você não sabe que espírito sois, não, Eu não vim matar ninguém, não, eu vim salvar, rapaz. A hospedagem é dele, ele faz o que quiser, vamos para outra. Qual o significado disso?
Eles queriam fazer o mal, andando com o próprio bem em pessoa, Jesus. E eles estavam querendo fazer o mal. Se vingar, porque eles chegaram para se hospedar e era um samaritano. E o samaritano disse, não, vamos passar quantos dias? Não, amanhã a gente está indo embora. Não quero vocês aqui não. Rapaz, o discípulo de Jesus atacou. Vamos orar, descer, assim como Elias orou. Desceu o fogo do céu, vamos queimar ele e a pensão. Jesus, aí imagine Jesus dizendo assim, ó, o que é que eu estou ensinando a esse pessoal, rapaz? Peraí, rapaz, eu não vim fazer o mal não, irmão. Eu vim fazer o bem. A pensão é dele, ele hospeda a gente se ele quiser, a gente vai para outro. Entende porque Jesus andou com 12? Você entende porque Jesus andou com pessoas que muitas vezes tinham um caráter totalmente deturpado do que significa Deus? Meu irmão, se você não entender isso, por isso que Deus firma os passos de um homem e de uma mulher que tem uma boa conduta, que anda em integridade. E se você observar, um dos frutos do Espírito é a bondade, a benignidade, fazer o bem. Vamos lá, Efésios 6, do 6 a 8. Olha o que Deus ensina quando você faz o bem. Não servindo à vista, como para agradar homens, já viu? Quando chega uma pessoa, para agradar todo mundo, faz, na frente de todo mundo, por trás não é nada daquilo. E ele está dizendo assim, ó, faça, não para agradar homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, que é o bem às pessoas. Servindo a boa vontade como o Senhor e não aos homens. Sabemos que cada um receberá do Senhor todo o que fizer. Rapaz, sabemos que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Todo o bem que fizer. Todo o bem que fizer. Pastor, porque o senhor fala 3 vezes? Falou 3 vezes. Querido, toda vez que você vê falando-se 3 vezes na Bíblia, e Pedro e Paulo orou 3 vezes, e o Senhor disse, minha graça te basta. E Jesus orou 3 vezes, dizendo, afaste de mim esse cálice. 3 vezes Moisés orou, Senhor, eu quero entrar na terra prometida. Deus na terceira disse assim, ó, não se fala mais nisso. É para chamar a sua atenção, para dizer assim, ó, Deus não volta atrás com a palavra dele. A palavra que te deu, seja ela boa ou má aos seus olhos, não volta vazia. E ele está dizendo, o bem que você fizer, você vai receber. Tem recompensa. Por que Deus vai te recompensar pelo bem que você fez de uma pessoa? Ajudou uma pessoa que nem eu conheço, nem que não vai, pastor, nem me agradecer, vai. Nem dizer muito obrigado, não importa, faço bem. Pastor, mas é difícil, viu, pastor? É delicado, é. Aprenda isso. Fazer o bem não tem a ver com as outras pessoas, se elas são boas ou má. Tem a ver com a sua saúde emocional e com a sua vida espiritual diante de Deus. Vou repetir de novo. Fazer o bem não tem a ver com outras pessoas, se ela é boa ou são má. Mas tem a ver com a sua saúde emocional e com a sua vida espiritual diante de Deus. Não importa quem queira ser mal, eu vou fazer o bem, eu vou ser do bem. Porque eu quero atrair, quero andar com Deus. Ninguém vai andar com Deus sem andar de comum acordo com Ele. Ou você anda de comum acordo com Ele, ou Ele não anda com você. Pastor, mas fazer o bem, querido, nós éramos inimigos de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, nos atraiu até Ele. Em Romanos 5:10, vamos lá. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais,
tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Era inimigo de Deus. Por isso, que não se ache superior às pessoas que estão no mundo, ou que estão desviadas da igreja, como o pessoal fala desviado, essa palavra eu não gosto de falar, a palavra correta é resgatada? Desgarrada, isso mesmo. A palavra que eu gosto de falar é desgarrada do rebanho, não é desviada. Por quê? Porque você não sabe, amado. Por isso que Deus há de julgar tudo e todos, e conhece a cada um do maior ao menor. As lutas, dificuldades, os problemas, só quem conhece é Deus. Mas você continue fazendo o bem. Porque se você for olhar, o apóstolo Paulo perseguia a igreja e foi escolhido para ser apóstolo. Que escolha é essa de Deus, rapaz? O cara fazendo mal a obra dele, sendo uma pessoa má, perseguidora. Ele estava lá, matou Estevão. Mas Deus o escolheu. Então, cuidado quando você tem um conceito de achar quem é bom, quem é mau, quem é santo, quem é pecador, viu? Quem julga e conhece a cada um é Deus, amém? Porque muitas vezes, deixa eu explicar uma coisa para você, muitas vezes a atitude de pessoas fazem a gente ser mais áspero, mais duro, mais firme. Porque se você não agir de maneira firme, nem tão pouco áspero, as pessoas vão pensar que você não é bom não, você é abestalhado. E você não é bobo. Amém? Vou dar um exemplo a você. Eu estava em um culto, entrou um casal, e eu chamei para ministrar. Ministrei e disse, ó, você está grávida com 2 meses, e não falou nem a ninguém, nem ao marido falou. Ela olhou assim, ó. Porque você sabe que ia ter um aborto natural, mas Deus mandou dizer a você, a criança vai nascer, vai vir com saúde, assim, 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 e outra. Fizeram, e o que você sente que vai perder a criança não vem de você, é um espírito que foi mandado por um trabalho de bruxaria, e esse espírito veio para convencer você e você declarar que vai perder a criança. Quando você declarar, ele vai agir. Ela começou a chorar. Teve a criança cresceu. Aí outro culto, ela vem, senta no fundo da igreja. Isso é uma terça-feira. E ela estava com a cara de... Pensa aquela cara abençoada. Eu digo, Jesus, se Jesus chame ela, eu digo, chamo não, pai, deixa ela lá. Chame ela, eu digo, mas Jesus, olha para a cara dela, Senhor, eu estou vendo, meu filho, chame ela, eu digo, ai meu Deus. Faça o favor que Deus mandou orar por você. Ah, vem a irmã. Como é que se ora para uma pessoa vem para receber uma oração assim? Eu digo, glória a Deus, meu pai, não vou olhar na face da pessoa não, só vou falar o que o Senhor mandou, porque se eu... Jesus, meu pai, me segure. Assim diz o Senhor. Foi feito um trabalho de bruxaria para matar seu filho que nasceu, ia estar com 3, era 4, não sei. Mas hoje Deus quebra esse espírito da morte e não vai morrer. E ela assim, ó. Eu digo, Deus é pai, até para abençoar, a gente tem que ser bom mesmo, viu, velho? Porque senão... Foi embora. Tá pensando que a menina mudou a face, foi? Continuar com a cara de... Eu digo, glória a Deus. Deus está testando a minha bondade no meu coração. Aleluia. Ainda bem que eu fui aprovado, que eu fiz o que Deus mandou. Querido, passa assim algum tempo, alguns dias, a criança desce para a UTI. A UTI entre a vida e a morte. E os médicos já tinham feito de tudo. Me chamou e eram as 11 horas da noite. Eu estava limpando a área de serviço lá de casa. Tirando tudo, botando Baygon, limpando. É mesmo, pastor? 11 horas da noite? É, irmão. Aí
aí a pastora Silvana tem... Luizinho, deu uma palavra. Eu digo, vou dar, peraí. Acabei de limpar tudo e digo, agora eu vou dar uma palavra. Sentei. Você se lembra quando Deus falou isso, quando você está grávida? E Deus fez? Fez. Você se lembra quando você entrou com a cara tão invocada, não sei quem mexeu com você, eu não sei o que falaram a você, você estava com a cara parecendo de não sei de quê. Você se lembra disso, que eu falei a você que a criança ia morrer? E eu se lembra que eu disse a você que Deus disse que a criança não vai morrer? E eu vou dizer para você de novo, ia morrer hoje, mas não vai morrer, porque naquele dia que você não queria nem receber oração, Deus me usou para quebrar isso na vida do seu filho. E ele vai viver. A criança saiu do estado crítico que estava na UTI, foi para o quarto, mas ainda estava passando mal. Eu disse, estou indo aí no hospital. Fui lá, disse, graças a Deus, estava orando, intercedendo, botei a mão e disse, amanhã está em casa. E amanhã estava em casa. Significa isso, pastor? Por que o senhor fala isso, pastor? Querido, mesmo que as pessoas ajam com você de maneira errônea, faça o bem. Que Deus sempre será com você. Por mais que as pessoas... Talvez a pessoa está chateada, está intrigada com alguma coisa, hein? Mas você não pode mudar por causa das pessoas. E as pessoas não podem mudar você. Você tem que ser firme na palavra de Deus, firme nas promessas, firme no chamado que Deus te deu. Porque você pode mudar, e se você mudar, quem se dá mal é com aquele que te chamou. Querido, eu vi um textozinho de um autor desconhecido e vou ler para vocês. Os rios não bebem da sua própria água, as árvores não comem dos seus próprios frutos, o sol não brilha e não aquece a si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Se você entender isso, a vida é boa quando você é feliz. A vida é melhor quando você faz as pessoas felizes. Moral da história: por causa de você, pela bondade e pelo amor que você mostra, está em você. O que Deus colocou em você não é para você, é para você dar para os outros. E é isso que você tem que entender. O que Deus coloca dentro de você, o que é transformado em você, o que é mudado em você, é para você ajudar outras pessoas a ser melhores do que elas são. Porque se os rios bebessem as suas próprias águas, se as árvores comessem os seus próprios frutos, se o sol aquecesse ele mesmo, para que ele servia? É para ele mesmo, mas é para ajudar outros. Se o aroma das flores fosse para só ela sentir o cheiro, para que o cheiro, se ela era a própria essência das rosas? Ou você entende isso, o que está em você tem que exalar, o que está em você tem que, amado, fazer o bem. É quando muitas vezes você pergunta assim, por que Deus admira pessoas que fazem o bem? Pode ser ela macumbeiro, espírita, pode ser ela, amado, pessoa, um ladrão, um marginal. Ela faz o bem, Deus está do lado dela. Espera aí, pastor, do lado tá. Aprenda isso, até na própria igreja. A área da sua vida que você obedece à Bíblia, Deus está com você. A área da sua vida que você não obedece, Deus não vai com você. Essa área da sua vida não flui. É o que, pastor? Tem gente, amado, se a área da sua vida que você não obedece à Bíblia, não flui. Áreas que você obedece, essa área flui na sua vida. E por que quando o ímpio faz, pastor? A Bíblia diz que em Provérbios, deixa eu ver se eu notei aqui, quem dá aos necessitados empresta a Deus, ou quem dá aos pobres. Bota na tela para mim.
Senhor empresta o que compadece do pobre e lhe pagará o seu benefício. Bota em nível aí para mim. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele recompensará. Igual na tradução que diz assim, ó, quem ajuda o necessitado empresta a Deus. Quando você fala, você sabe o que é Deus tomar algo emprestado na sua mão? Quando você traz cesta básica para ajudar uma família, você está emprestando a quem? Está emprestando a quem, irmão? Você está emprestando a Deus. Você acha que Deus fica devendo alguma coisa para você? Você acha que Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Ele está dizendo assim, ó, quando você faz um desses pequenininhos, você faz a mim. Quando você ajuda, você está ajudando a você mesmo, porque eu vou te ajudar. E é isso que muitas vezes a pessoa não entende. Quantas vezes, irmão, você já viu pessoas passar no hospital, como eu já vi e como eu vou? O pessoal entra no hospital, posso dar uma palavra, no horário da visita. Entra no hospital, fica lá dentro, vai num quarto, vai no outro, vou dar uma palavra de Jesus para você, fazendo bem a você. A gente fala assim, não quero não, ela, tudo bem, você aceita uma palavra, aceita esse folheto, Jesus te ama, eu quero orar por você, você vai aceitar com o médico que vou orar por você. Querido, isso é fazendo bem. Você sabe por que eu estou aqui hoje, vivo? Porque um dia entraram no hospital, fizeram bem por mim. Chegaram lá, botaram a mão, oraram por mim, irmão. Eu não podia estar nem vivo aqui, contando a você uma história, pregando, sendo pastor. Mas fizeram bem. E aonde eu for pregar, eu falo sobre esse homem que orou por mim lá dentro. Pastor, o senhor também é todo dia, que eu nunca quero esquecer o bem que as pessoas fazem a mim. O mal, eu quero apagar. Agora o bem, meu irmão, eu sempre vou falar e vou citar. Por que isso, pastor? Porque do benefício que ele fez a mim, eu aprendi a fazer o bem para os outros também. Assim como ele entrou e orou por mim, hoje eu faço o mesmo que ele faz. Vou lá e oro por pessoas. E muitas vezes eu nem conheço a pessoa, muitas vezes fui chamado para estar lá. E muitas vezes você tem o poder de fazer o bem e não faz. Você sabe quando você tem aquele que não faz o bem, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado? E é pecado para Deus quando você sabe fazer o bem. Você pode ajudar, você prejudica. Você pode dar uma palavra de vida, de amor, dar uma palavra de morte. Você pode estender a mão, você empurra a pessoa cair no precipício. Pastor, eu sou de Deus. O Espírito está em você, não é de Deus não, irmão. O Espírito está em você, tem que exalar a essência da bondade e a misericórdia de Deus pelas vidas. E se você não tiver isso dentro de você, você está totalmente enganado o que significa Deus. Porque não adianta você proferir conhece a Deus. Em Tito 1,16, vamos lá. Confessam conhecer a Deus, mas negam com as obras, sendo abominável, desobediente, reprovado para toda boa obra. Deixa na tela para mim. Você sabe quando você está fazendo a obra e você age em coração maligno, com maldade, com mal, para fazer mal, vingança, perversidade e toda sorte de malignidade, você é reprovado pelo Deus. É por isso que Deus diz assim, ó, muitos são os que eu chamo, mas poucos são os que eu escolho. Porque Deus olha, quando você nega a Deus, que Deus está dizendo assim, faça o bem, você quer fazer o mal. Ame, você quer odiar. Perdoe, você quer guardar mágoa, ressentimento. Você acaba sendo reprovado por aquele que te escolheu. E é por isso que muita gente não entende. Pastor, mas tem gente que a gente faz o bem, ele faz o mal.
Mas não importa, continue fazendo o bem. Se você observar na Bíblia, Jesus estava lá, ó, com 2 ladrões. Um fez o mal a ele. Se tu é o Cristo, zombando, criticando. Desça da cruz, salve a nós também. Jesus não respondeu. Se você vê, Deus não responde nada. O próprio Cristo. Ao segundo, ele fala assim: meu rapaz, cale a boca. Nós estamos aqui porque fizemos errado. Ele está aqui sem pecado nenhum. Ó Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus pronto para fazer o bem. Jesus podia fazer o mal àquele homem da cruz? Podia. Hoje mesmo está no inferno, seu miserável. Mas Jesus não fez isso. Jesus calou a boca, não disse nada. Olhou para aquele que fez, falou com ele e disse: hoje mesmo estará no paraíso, fazendo o bem. Tendo poder nas tuas mãos de fazer o bem, faz, amado. Porque, pastor, meu irmão. Vamos lá, 1 Coríntios 5, 9. Olha que Paulo escreve a carta à igreja de Corinto. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que inteiramente com os fornicadores desse mundo. Olha o que ele diz, ó. Aqueles que fornicam, que está no mundo. Com esse não, isso aí você pode até conviver. Mas dizendo que são e não são. Ou com avarento, ou com roubadores, ou com idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Porque se você for agora entrar em uma biqueira, você vai ver pessoas sendo espancadas, você pode se dar com a cena. Pessoas sendo espancadas, pessoas sendo cortadas, pessoas sendo mortas e as pessoas fazendo mal. Você tinha que sair do mundo, porque você vai ver muita gente fazendo coisa ruim nessa terra. Mas Deus não está falando dessas pessoas. Deus está falando das pessoas que professam sua fé, que dizem que seguem a Ele, que conhecem a Ele. Versículo 11. E a essas pessoas, Deus quer que vai evangelizar, como está sendo evangelizado aí dentro. Pregar o Evangelho, falar de Jesus. Versos 11. Quando você ouve dizer assim, os últimos serão os primeiros, porque muitas vezes esse homem, essa mulher, o que está 10 anos na igreja, não dá fruto de nada, não se converte, não quer mudar e não muda nada na vida. Vem uma pessoa do mundo lá que está fazendo todo tipo de horror, se converte e começa a ganhar almas. Fazer igual, se você ler na Bíblia, está igual o apóstolo Paulo, que era Saulo. O cara começa a ganhar alma, implantar a igreja, pregando aos gentios, anunciando, pregando a palavra. E os que se achavam que era santo demais dentro da igreja, não dava fruto nenhum, não pregava, não ensinava, não queria passar por nada. É igual a mulher de Jó. A mulher de Jó fazia assim, ó: amaldiçoa seu Deus e morre. Ainda fica com integridade com Deus. E Jó, com a sabedoria, fez: o bem quando você recebeu, vou conjecturar para você entender. Você comia do melhor, vestia o melhor, você recebia tudo o melhor de Deus. Agora, o bem de Deus você recebeu de bom grado, aceitou, gostou. Agora aconteceu alguma coisa ruim, amaldiçoa seu Deus e morre. E Jó está dizendo: você fala igual uma louca, rapaz, sai de um de mim. Continuou firme. E a Bíblia diz: e não pecou Jó com as suas palavras contra Deus. Que é muito fácil quando Deus faz, é muito fácil quando Deus acontece. Quando não faz, você continua crendo na benevolência, no amor, na bondade de Deus na sua vida? Ou porque algo saiu do controle? Não, pastor, eu quero para ontem. Eu também gosto de para ontem, irmão. Mas não sei quando é ontem, eu continuo orando e crendo. Versos 12. E agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão em Cristo, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda com mais. Você acha que Paulo estava, pastor? Nem ainda não com mais? Irmão, não ande, não coma,
Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora, e vocês não julgam que estão dentro? Está dizendo, antes de criticar as pessoas lá de fora que não me conhecem, critique as que estão dentro, que conhecem a minha palavra e não obedecem e não vivem. É o próprio Cristo falando para mim e para você. E é isso que nós temos que entender, amado. Pastor. Mas na minha vida, pastor, eu sempre fiz o bem e sempre me fizeram mal. É porque o diabo sabe que você é uma pessoa de coração bom e quer mudar seu coração. Eu teve uma pregação minha que eu falava assim, não mude com Deus por causa de pessoas. Mude com pessoas por causa de Deus. Não deixe as pessoas te mudar. Porque você vai ser igual a ela ou pior do que ela, se você agir no mesmo âmbito dela. Mas, ande na luz, faça o bem. Faça o que tem poder nas suas mãos de fazer. Mas, pastor, a pessoa não merece. Querido, Deus está mandando você fazer o bem. Não está olhando se a pessoa merece ou não, rapaz. Está mandando você fazer o bem, ajudar. Mas eu já vou levar o quê em troca disso, pastor? Tem gente que quer tudo uma troca, irmão. Eu me lembro bem, e tem coisa que eu nunca vou esquecer. A gente foi entregar uma cesta, umas compras lá na casa de uma irmã. E quando eu vi o lugar que era, eu disse, aqui é a Caverna do Dragão. Irmão, labirinto. E a gente com um negócio nas costas. E o irmão já chegou, pastor, não sei não, vai andando. A gente entrou lá num lugar, irmão. Subiu as escadarias lá, a escada mais quebrada do que boa. Chegou lá, a gente botou, a irmã estava lá em um quadrado, colocamos, muito obrigado, não sei o quê. A gente desceu, tinha uma biqueira logo na entrada, outra biqueira no meio. A gente voltou, o irmão atacou. Mandar a irmã botar nas costas e levar, pastor. Eu digo, sim, ganha o que com isso, fazer isso aqui, entrar aqui nesse lugar? Me explica aí, pastor, ganha o que fazer isso aqui? Irmão, eu não ia falar nada, irmão. Quando ele falou a terceira vez, ou foi a quarta, eu digo, o quê? O que é que ganha? Vem cá. Foi o que eu ganhei quando orei por você que estava morrendo no hospital. Eu ganhei, você me deu o quê? Você me deu o quê quando eu fui lá? Você nem perguntou como eu cheguei. Se eu fui de Uber, se fui de carro, se fui de buzu. Você me deu o quê? E você estava morrendo. Mas não estou falando, estava falando isso. Você recebeu bem, não gostou? Como é agora você fazer o bem se você está achando ruim? Pronto, irmão, acabou a conversa. Não teve mais conversa. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente ser favorecido. É muito fácil a pessoa que fazer o bem a mim, eu fazer o bem. E quando faz o mal a você? Não é isso que Jesus ensina, não, irmão. Em Lucas, vamos lá. Lucas 6,32, vamos lá. Presta atenção. Se amardes os que vos amas, que recompensa tereis diante de Deus? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizeres o bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Outro dia perguntaram a um pastor famoso, deixa na tela para mim, não tire não. Perguntaram a um pastor que está na mídia, que ele saiu lá e foi trazer as pessoas para dar comida. Ele aí botou alimento para todo mundo comeu, se saciou, bebeu, cantou louvores. Aí chegou os dois assim, dizendo assim, pastor, o senhor está fazendo isso aqui para a gente aceitar Jesus, né? Aí o pastor disse, não. Não é o quê, pastor? Estou ligado que esse aí é um gancho para o senhor pegar a gente. O pastor virou para ele e disse assim, eu estou fazendo o que Jesus mandou fazer. Dá de comida a quem tem fome. Você estava sentado no chão, precisando de comida e alimento. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Se você vai aceitar ou não, aí o problema é seu. Eu procuro fazer o bem. O que eu posso fazer, eu faço. Ele estava pensando que o pastor estava com o interesse dele se converter na igreja.
Oh, amado, é isso que muita gente pensa. Porque se fizeres o bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Verso 34. E se emprestares àquele que espera tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, tornando a receber em outro tanto, em outras palavras, com juro. Ainda empresta com juro. Que moral você tem diante de Deus se você faz uma coisa com interesse? Amais, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestais sem nada a esperardes, e será grande o vosso galardão, galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deixa na tela. Ele está dizendo, ó, você recebe um grande galardão de Deus. Querido, nunca faça nada para que as pessoas te vejam. Faça para que Deus te veja e te conheça. Quem anda em integridade está seguro pelo próprio Deus. Quem garante isso é Deus. Quem anda em integridade está seguro. Pode se levantar o inferno, o diabo, trabalhos, pode ser o que for contra você. Você vai estar de pé. Quando você faz o bem, ninguém toca. Ninguém toca em você. E se tocar, não fica prostrado. E se cair, levanta de novo. E se tropeçar, se ajeita e volta a andar de novo. Porque quando você começa a fazer o bem, amado, e é interessante, ó. Por que, pastor, fazer o bem é tão difícil? Já observou fazer o mal é tão difícil? Olha as coisas boas como são difíceis de se assimilar, aprender. E quando as coisas ruins, é fácil de aprender. Vou dar um exemplo para você. Você pega a criança, senta aqui. Bota aqui. A, E, I, O, U. Fale. A, E. Já esqueci. Pega essa mesma criança. Ela vê um vídeo de um cantor dançando e vai descendo, vai descendo e vai descendo. Ela vai cantar a música de trás para frente, de frente para trás, vai descer até onde o cara está dançando. Menino, quem ensinou essa criança os passos certinho? Ninguém. Você entendeu agora, irmão? Você ensina coisas do seu filho. Olha, não fale isso, fale assim, ele não fala. Quando você vê ele dando um palavrão, que é isso, rapaz? Eu só ouvi uma vez. Aprendeu. Ô, irmão. Em Gênesis capítulo 50, versos 20, José se encontra com seus irmãos. Pense o dia D que ele se encontra com seus irmãos que fizeram mal a ele, que jogaram, espancaram, quase mataram de porrada, jogando dentro de um buraco. E ficaram em cima, dizendo mata, não mata, e vendeu como escravo. E agora José se revela para ele para dizer, eu sou José. Olha o que José fala para seus irmãos, quando eles sabem que é José, disse agora que vão morrer. Agora não tem jeito para a gente. Fizemos o mal a ele. José diz assim, vós bem tentaste para mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. Bota na Ferreira de Almeida para mim. Ou desculpe, NVI. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem. Deus reverteu o mal em bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salvo hoje. Deus salvou a descendência do Messias, porque não havia nem água, nem comida em toda a terra, só no Egito. E por que José foi ousado? Pastor, tentaram mal, mas Deus fez o bem. E outra, não mude por causa de pessoas má. Ande com tudo e com todos, só aprenda o que presta. O que lhe edifica,
O que gera coisa boa dentro de você. Quer andar com Deus? Não importa quem seja mal, seja do bem você. Não importa, pastor. E a pessoa que a gente faz o bem ainda paga com o mal, pastor? Vamos lá, Provérbios 17, 13. É um dos versículos que eu já preguei muito na minha vida. Guarde esse versículo na sua vida e marque até na sua Bíblia. Aquele que paga o bem que recebe com o mal não sairá, dependendo da tradução, não se apartará da casa daquele que recebeu o bem e pagou com o mal. Todo aquele que recebe o bem da pessoa ou de Deus, o mal não sairá da casa. Quem promete isso não é homem, não, é Deus. Então procure fazer o bem, amado. Eu tenho um lema comigo: não quer fazer amigo, mas também não faça inimigo. Não quer fazer amigo? Não faça inimigo, irmão. Não quer tratar a pessoa bem? Não trate ninguém mal. O que quer que as pessoas os façam, faça você primeiro. Cuide, faça, fale. É esse que é o diferencial na vida do cristão. É quem você é. É, pastor. Porque muitas vezes, amado, nós não entendemos por que somos mal. Andando no meio, como é que pode uma pessoa ser do bem, andando com tanta injustiça, tanta maldade nesse mundo, pastor? Por isso que Deus conta comigo, com você. Por isso que Deus apostou em mim e em você. O apóstolo Paulo, havia uma guerra dentro dele. Romanos 7, 18, vamos lá. E essa guerra deixava o apóstolo Paulo mal, irmão. Porque o apóstolo Paulo tinha aprendido a ser mal. Ele fazia o mal, perseguia os crentes, fazia tudo que é ruim. Agora ele tinha que fazer o bem. Rapaz. Vamos lá. Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Em outras palavras, eu tenho um querer de fazer o bem ou não. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Analise. O apóstolo Paulo está vivendo uma guerra dentro dele. Eu quero fazer o bem, rapaz. Eu quero ser uma pessoa gentil, educada. Eu quero ajudar as pessoas. É interessante. Um dia eu vi uma vizinha, um bocado de saco de compra do supermercado. O supermercado onde era essa academia fit. A menina estava vermelha, tanto saco na mão. 2 lados, irmão. Eu disse, mãe, vou ajudar essa menina aqui, peraí. Ela, vá, depois te falo. Aí eu fui lá, peguei o saco, levei até a cada pessoa, dei. Nem olhar para mim, olhou e disse, obrigado. Botou lá. Quando eu voltei, minha mãe disse assim, você fez uma boa ação. Mas, pelo pouco que eu conheço dela, nunca mais vai olhar nos seus olhos, nem vai falar com você, nem um bom dia vai dar a você. E dite certo, irmão. Mas, meu filho, aprenda isso, faça o bem. Você fez uma coisa boa, ajudou os outros, continue. Se fosse, eu ia te dizer assim, não faça não, porque você vai se decepcionar e você não vai querer fazer bem mais a ninguém. Que eu conheço muito ela, os frutos dela eu conheço. Mas estou lhe ensinando para que você não deixe seu coração mudar, continue ajudando os outros. Irmão, daquele dia, nunca mais aquela pessoa falou comigo. E passando umas 5, 6 casas. Aí você pensa que a pessoa vai dizer bom dia, tudo bom? Esqueça. Você faça o bem e não espere nada de troca. Mas vai fazer por mim? Não. Faça o bem e espere até o mal. Como eu estava dizendo, pregando aqui
na equipe de fé. O irmão fez esperar o mal? Não, pastor, esperar mal nenhum. Eu digo, espere. Porque se fizer o bem, você vai se agradar. E se fizer o mal, você vai ficar revoltado, irmão. Você vai se chatear, vai olhar todo mundo com os mesmos olhos. Mais um, venha para cá, que vai ver. Aí você vai mudar seu coração por causa das pessoas que estão má, irmão. E você não pode mudar com Deus, porque você muitas vezes lê versículos e não presta atenção que agrada a Deus. Limpo de mão e puro de coração. Porque se você carrega dentro de você coisas ruins, você não vai ver a Deus. Na sua oração você não vai ver Deus. E verá a Deus. Os limpos de mão e puro de coração verão a Deus. Verão a Deus aonde? Na sua família, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças. Você vai contemplar a bondade de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas pessoas que fazem o mal. Paulo estava brigando contra ele mesmo. Você sabe por que ele brigava contra ele mesmo? Porque, rapaz, ele era mau, irmão. E quando ele chegou no meio dos crentes, que viu... Ah, meu irmão. Ele disse não. E é por isso que Paulo mais escreve nas cartas sobre caráter, atitude de um cristão. A conduta de uma vida cristã. E o que ele mais prega, o que ele mais fala na realidade, a doutrina paulina, que hoje trouxe para os pentecostais, para os neopentecostais, o ensino da doutrina de Deus. Como agir, como proceder. E é por isso que a gente não pode retribuir a ninguém com mal por mal. Romanos 12, 17, vamos lá. A ninguém tornei o mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, se tiver em vós, tende paz com todos os homens. Em outras palavras, se vai discutir por causa de mim, não vai ter discussão. Se vai brigar por causa de mim, não vai ter briga. Olha, se vai ter degradação por causa de mim, não terá degradação. Se depender de você, tenha paz com todos. Porque você tem que entender uma coisa. Quanto é que vale a sua paz, irmão? Quanto vale a sua alegria, sua paz? Tem gente que não tem noção. Pastor, quanto vale o meu milagre? Se valesse recurso, eu pagaria e compraria o meu milagre. Mas se não tem recurso, é Deus que pode fazer o milagre. Mas se eu posso adquirir um milagre através do meu recurso, eu vou fazer. Mas tem coisa que é Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Porque quando a pessoa faz o mal a você, não se vingue, deixe que seu Deus é o juiz. E o Jesus o nosso Jesus, Senhor e Salvador, é o nosso advogado. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Está dizendo, brasas de fogo tirada do altar de Deus. Lembra quando Isaías estava em pecado, que a brasa do altar saiu, o anjo trouxe e tocou nos lábios de Isaías, o profeta? Querido, venceu o bem com o mal. Até, você sabe que está escrito assim, a palavra dura suscita a ira e a branda desvia o furor? Se uma pessoa vem áspera para você e você tem palavras mansas, as pessoas ficam até com vergonha de falar alto com você e falar de maneira áspera com você. Porque você está falando tão calmo. Então é isso que nós temos que entender, amado. Que o mundo lá fora já tem isso a rodo. Grito, berro, discussão, degradação. Faça o bem. Faça o bem. Pastor, e como é que eu consigo fazer o bem às pessoas, pastor? Não olhe para as pessoas com julgamento com os seus olhos. Olhe e peça a Deus para olhar com os olhos de Deus. Ah, pastor, não consigo olhar com os olhos de Deus, não. Vou lhe ensinar outro segredo.
Quando você quiser ajudar uma pessoa, um menino, aí você tem um sobrinho, você tem um filho, você tem um neto. Se fosse meu neto. Espera aí, velho. Não. Vou ajudar. Você vai ter o coração tão dado. Se fosse meu irmão, não, espera aí, velho. Eu não queria nessa situação, não. Eu vou dar uma roupa a ele, vou dar de comer a ele. Vou tirar ele dali. Você vai se colocar no lugar do outro. E você vai ter um coração mais dado. E essa bondade de Deus vai fluir para ajudar outras pessoas. E é por isso que muitas vezes você não entende. Porque Jesus se compadecia de pessoas que padeciam. Se importava com a dor das pessoas. Porque é muito fácil dizer assim, ó. Isso aí deve estar em pecado, esse miserável, está todo atrapalhado com Jeová. Vá para lá, morrer para o lado de lá. Pastor, ninguém diz isso não, mas é assim que age. Não fala, mas é assim que age. Cuidado. Cuidado com o seu julgamento. Que um dia você pode ser juiz, outro dia você pode ser réu também. Viu? E na medida que você mede, será medido por Deus. Viu? Estevão estava sendo apedrejado. Você sabe o que é você? Quando as pessoas falam assim, ó, quer ver uma coisa? Cheio de Deus, fogo, cheio do Espírito. Você pensa que está saindo algum fogo labareda da boca da pessoa, o fogo está... Pastor, peraí, pastor, mas a Bíblia diz que João Batista batizou com água, virei uma só, vai ser com o Espírito Santo com fogo, eu sei. Mas você sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Deixa eu ver aqui qual é o versículo certo, que eu nem anotei aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Do 54. Também, mas espera aí. Aleluia, Jesus. Vamos lá do 54 em diante, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. Aqui fala sobre o apóstolo Estevão, que Saulo, que se tornaria Paulo mais tarde, o apóstolo de Cristo, manda apedrejá-lo até a morte. E ouvindo isso, ele estava pregando, ele estava anunciando, e ouvindo isso, enfureciam-se em seus corações e reagiram os dentes contra ele. Isso contra Estevão. Mas ele, estando cheio, fala comigo, cheio do Espírito Santo, ele agora fixa os olhos no alto céus e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, e ele começa a falar: eis que vejo os céus abertos e os filhos do homem, Jesus, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremetaram unânime contra ele, até matá-lo a pedrada. 58. Vamos. Bota 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não impute neles, não impute este pecado. E tendo dito isto, morreu. Estevão estava sendo apedrejado, pregando o evangelho, estava cheio do Espírito.
É que tem um versículo-chave, diz assim, ó. Estevão, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, fazia milagres no sinal no meio do povo. Pega esse versículo para mim. Estevão estava sendo apedrejado. A pessoa pensa que está cheio do Espírito Santo, está orando em língua. Amado, você quando ora em língua estranha, você edifica a sua vida. Cheio do Espírito, não tem espaço para maldade. A bondade de Deus flui dentro de você. Quanto? 6:8, bota para mim. Presta atenção. Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E se levantaram alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, discutindo sobre a palavra, discutindo sobre os Pentateus. E não podia resistir a ele, porque a sabedoria era de Deus que estava sobre Estevão, e do Espírito Santo, do que ele falava. Então subornaram os homens para que dissesse, ouvimos proferir palavra e blasfemou contra Moisés e contra Deus. E citaram o povo, os anciões e escribas, investindo contra ele, arrebataram e levaram ao conselho. Dali arrastaram para a porta da cidade e apedrejaram até a morte. E Saulo estava no meio deles. Ele estava cheio do Espírito Santo e fazia prodígios, sinais e maravilhas. Ele estava tão cheio do Espírito Santo, estava tomando pedrada e estava dizendo, não impute nele esse pecado. Olhe para esse irmão aí, da esquerda e da direita. Irmão, se eu pisar no seu pé bem forte, vou saber quem você é. Quanto mais sendo apedrejado, irmão. Quanto mais sendo apedrejado. Isso é cheio do Espírito. Cheio do Espírito, amado, não é só... Ele estava cheio do Espírito fazendo milagres, sinais e maravilhas, mas é o caráter transformado. A longanimidade, a bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que nós temos que nos encher. Um dia o irmão fez assim, pastor, eu estou jejuando, estou ficando nervoso. Eu estou jejuando, estou ficando tão nervoso. Jejuar, rapaz, quando eu jejuo eu fico nervoso. Eu digo, senta aí que eu vou explicar porque você está nervoso. Por que eu estou ficando nervoso jejuando? Eu digo, você é nervoso, irmão. O problema é que o Espírito Santo revela a você. Quando você mortifica a sua carne, revela quem você é. E isso em inquietude da sua alma, o seu nervosismo. Poxa, não, estou jejuando hoje, mas sei não. Não, irmão. Até você mortificar a sua carne, dominar a sua carne, amado, você vai ficar nervoso quando jejua. Levanta a mão aí quando jejua, fica nervoso. Levanta a mão, você é sincero, levanta a mão aí. Ô irmão, você que não levantou, não venha dizer isso ao pastor não, irmão. Por que é isso, pastor? Porque toda vez que você jejua, você está mortificando a sua carne, está lutando contra a sua carne. Se há luta contra a sua carne, meu irmão, ela está degradando contra você e você fica inquieto. Depois que você vence essa degradação, você fica zen. Que foi, amém. O menino está quebrando a casa e você está, amém. Depois que passou o efeito da guerra, você não está nem aí, irmão. Está tudo sujo, amém. Depois lava o prato. A irmã não aguenta ver o prato sujo na mesa, nem o copo no lugar. Pega, limpa, tira tudo. Mas no dia que está no zen, oh, meu irmão, deixa para lá, deixa lá. Essa inquietude é a guerra entre você e a sua carne. Você sabe o que é tomar pedrada? E olhando no alto céu, a única vez que a Bíblia relata que Jesus estava de pé no trono do lado de Deus com a mão estendida, vem Estevão. Isso é você estar cheio do Espírito. Agora, estar cheio do Espírito, rodar, pular, gritar e dar rajada de língua? Não. Pastor, é uma rajada. Eu gosto de dar rajada de língua, irmão. Isso não é cheio do Espírito. Cheio do Espírito, ele fazia coisas que outros não faziam, milagres e sinais.
E é por isso que tem que entender. Como a gente muitas vezes está raso acerca das coisas espirituais de Deus. Como a gente está raso. E nunca aprenda isso. Não se vence o mal com oração. Me fizeram mal, eu vou orar diante de Deus, Deus vai botar a mão nele, vai botar a mão nela, Deus vai botar a mão em você. Se a Bíblia está dizendo não pague o bem com o mal, você vai orar, Senhor, bota a mão nele, bota a mão, enterra a mão nele. Deus diz lá, vou botar a mão em você. Meu filho, não se paga o mal com o bem, ou não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. Faça o bem. Estava no mal, você faça o bem. É mesmo? É. Vou orar. Vou entrar em jejum e Deus vai. Você está pensando que o irmão está entrando em jejum para a pessoa ser transformada? É? Doido que a bicicleta passa e atropela o irmão ou irmã, viu? Foi mexer com o homem de Deus, o moleque de Deus, vai. Irmão. Foi mexer com a menina dos olhos de Deus, tome aí, viu? Cuidado, irmão, que a Bíblia que você está lendo é de cabeça para baixo. Viu? Cuidado, cuidado. Deus é o seu juiz, Deus é o seu advogado. Tendo nas tuas mãos o poder de fazer o bem, faça o bem. Mas não vá orar para Deus castigar ninguém, que Deus não vai castigar ninguém. É por isso. E quando acontece isso, pastor? É como se você estivesse bebendo veneno, esperando que a pessoa sinta mal. Você bebe veneno e olhando para a pessoa dando risada, você... quem está passando mal sou eu, quem está ficando ruim sou eu. É porque você está tomando veneno e quer que a pessoa sinta mal. Que suas orações estão erradas, irmão. Faça o bem, limpe a sua alma, limpe seu coração. Quantas pessoas sofrem? Tem uma pesquisa, amado, e isso é cientificamente já comprovado, que a maioria do pessoal que tem câncer, que tem doenças, tipos de doenças, é mágoa no coração, ressentimento, ódio, porque é aquela coisa, vai ter que se vingar, vou chegar o dia que eu vou me vingar disso aqui. Querido, quando você quer se vingar, quer pagar o mal com o mal, quando você não quer fazer o bem, e ainda muda por causa das pessoas, esqueça, as pessoas estão tendo influência maior na sua vida do que Deus na sua vida. E aí você tem que entender, deixa as pessoas ser mal, irmão, deixa ela colher o que ela plantar, deixa que ele colher o que ele vai plantar, agora você não, faça o que é reto aos olhos de Deus. Querido, quando a Bíblia diz assim, limpo de mão e puro de coração verão a Deus, quando você abrir a sua boca para orar, você verá a Deus agir. O poder de Deus se manifestar. Não é por causa de dom não, viu? Você pensa que não é porque tem um dom? Está escrito assim, ó. Os sinais seguirão os que crerem. Bota na tela para mim, eu acho que é Marcos 16. Vamos lá, só olhando na Bíblia. Pega para mim aí, os sinais seguirão os que crerem. 17. Esses sinais seguirão os que crerem. Presta atenção. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. 18. Pegarão a serpente, serpentes são demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, se orar, porque se não orar você morre. Crente que come sem orar, se uma pessoa lhe dá uma coisa com veneno, ou bruxaria, ou encantamento, seja o que for, ou lhe botou chumbinho na sua comida, se ora, você não morre. Agora, sem orar, morre. Pastor, se o pastor morre também, e o apóstolo morre também, viu? Fica aí. Deus ensinou a você, Jesus pegou a comida. Eu quero que você entenda uma coisa, eu passo os anos, as pessoas ficam insensíveis à Bíblia e ao mundo, aberta ao mundo. Fui almoçar na casa de um irmão, aí botaram a comida. Aí eu disse, vamos orar? O irmão, não precisa orar não. Não precisa orar? Aqui está tudo dizimado, eu já orei. É porque você dizimou, está abençoado? Não vou atrás de você não, siga Jesus. Jesus
Se você é melhor que Jesus, eu não ia orar. Mas se você não é melhor que ele, eu vou orar. Porque Jesus, sendo o Senhor, tudo que foi criado e feito nesse mundo foi por intermédio dele. Ele pegou o pão. Quando chegou na ceia, quer comer com os seus discípulos, apresentou e disse: eu venho consagrar-te e abençoar, Pai. Ele é o Criador, ele abençoa. Quer dizer que eu e você? Não, se você não quiser orar, problema seu, eu oro. Porque já se acha espiritualidade, irmão. Já tem gente que, meu irmão, já não, porque eu acho, não quero saber o que eu acho, não, irmão. Siga Cristo, irmão. Quem não quiser que não ore, irmão. E é muita gente assim. Eu acho isso uma besteira, Eu acho que não tem nada a ver. Tem um bocado de gente no cemitério que não tem nada a ver. Tem um bocado de gente na UTI agora, não tem nada a ver. Porque acho que não tem nada a ver a Bíblia. E a palavra é o verbo e o verbo é Jesus. Pegarão na serpente e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os sararão. Por que Jesus disse: os sinais seguirão aos que crerem? Não disse: os sinais seguirão os obreiros, o diácono, o pastor, o apóstolo, os irmãos. Aos que crerem. Quem crê, se acredita na palavra, os sinais seguem você. Querido, se você vê o pastor Luiz hoje orando, eu andar lá dentro da maloca, na maré, e Deus me usava do mesmo jeito, curando, libertando, profetizando, pegando gente endemoniado. E não era nem obreiro, era. Mas eu cria na palavra. Não, se meu Deus... Não, meu irmão. Querido, eu era uma pessoa tão convicta da palavra de Deus. Eu vi um pregador fazendo algo, botando a mão e orando, eu ia lá e mexia a mão. Eu digo: o Deus dele é o meu. Ele crê, eu também creio. O problema é que você olha e diz assim: eu acho que isso é só para pastor. Eu acho que isso aqui só é... Eu acho que Deus... Querido, tem gente que tem bacharelado de teologia e não ora por um enfermo para ser curado, que nem crê. Tem gente que tem a profundidade, conhecimento. Amado, vai lá para dentro, vai lá para os fósseis. Vai lá em Israel estudar cada pergaminho de pele de animal, cada pedra, cada escrito em árabe, que é aramaico. Mas não tem graça nem unção sobre a vida. Querido, é você crer no que está escrito. É você fazer, a palavra é o verbo vivo é Jesus, amado. Quando você declara a palavra, você está trazendo a vida em você. Por isso que ele diz assim: se vós estáis em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Ele é a palavra, ele é o verbo vivo, irmão. Se está em você, pode sair. Pedirá tudo o que quiser e você será feito. Muitas vezes você pensa que é só para quem tem isso, aquilo. Esquece, irmão. Conhecimento sem viver de nada vale. Não adianta conhecer tudo ou aprender de tudo e não fazer nada. É melhor que você conheça um pouco e, se pouco, você bote em prática na sua vida para fazer o bem a outras pessoas. Para que você favoreça. Olha, tudo que Deus te dá é para você favorecer outro. Ele te dá entendimento, discernimento da palavra, sabedoria na palavra, para você ensinar outros que não têm. Ele te dá um dom, se você observar, ele te dá um dom, mas não é para você. É para favorecer outros. O dom que deu a José de interpretar sonhos, ele interpretou o sonho e ele salvou quantas pessoas? Não só a família dele, como todo Israel que estava perecendo no deserto e todo o Egito. E várias nações que vieram com bebida e comida em Israel, no Egito. Mas o dom, quem tinha era ele. Quem foi usado foi ele. Favoreceu quem? Ele sozinho? Não. Todo mundo foi favorecido. Por isso, quando Deus te dá qualquer coisa, te deu um dom. Revelação, pastor. Pastor, Deus me deu um dom de cura. Pastor, eu sou mestre na palavra. Quando eu leio esse quadrinho, eu esmiuço de uma maneira tão prática que as pessoas absorvem e entendem o que eu falo. Querido, fazer o bem. Tem muita guerra na sua vida e problemas com vizinhos, com amigos de trabalho, com pessoas dentro da igreja, que não é o diabo. É muitas vezes que a gente não aprendeu a fazer o bem. Como isso, pastor?
Eu vou ler isso aqui e a gente vai encerrar. 2 Reis 6,18. Preste atenção. A cidade de Samaria estava cercada, os assírios cercaram para pegar Eliseu. E Eliseu ora e fere, colocou cegueira, e Deus feriu de cegueira conforme a palavra que saiu da boca de Eliseu. 19. Então Eliseu disse: não é esse o caminho, nem esta a cidade, segue-me, e vou guiar vocês ao homem que buscais. E o guiou até Samaria. Sucedeu que, chegando ele em Samaria, disse a Eliseu: ó Senhor, abre a esse os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai. 22. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe diante pão e água, porque comam e bebam e se vão para o seu senhor. Preste atenção. Os assírios e os israelitas eram inimigos mortais. Por que eram inimigos mortais? Eu quero que você entenda que quando você faz o bem, você aplaca a ira. E muitas vezes as guerras que você enfrenta com família, com irmão, com primo, com vizinho, vai embora quando você paga não com a mesma moeda, com a moeda diferente. Já viu quando uma pessoa vem com uma pedra e você vem com flores? Foi o que Eliseu fez. Eliseu vem, o exército cerca para matá-lo, mas ele pede a Deus que fere, coloca a cegueira, traz todo mundo, e o rei diz: vamos matar todo mundo, não vai matar ninguém. Bota um banquete. Botou comida, botou bebida, todo mundo começou a se alimentar, comida, bebida, se fartar. E eles foram, depois que comeu, bebeu, foram para o seu senhor. Verso 23. E apresentou-lhe um grande banquete, comeram e beberam, e o despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Sírio na terra de Israel. E sucedeu, depois que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Bota o 23 para mim. E apresentou-lhe um grande banquete, comeram e beberam, e o despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropa de Sírio na terra de Israel. Qual é o significado disso, pastor? Daquele dia não houve mais guerra, porque trataram bem os guerreiros que vieram. Qual o significado disso, pastor? Analise bem. Imagine Israel, cada pai tinha 5, 6 mulheres, mais de 40 filhos. Todo mundo primo, todo irmão segundo, irmão primeiro. Houve guerra, morreu 5, 6 filhos. Aquela família toda irada a pegar os assírios. Ia lá, Israel matava. Os assírios ficavam com ódio, voltava de novo, matava. E nunca acabava a guerra. Agora Eliseu faz algo diferente. Bota comida e bebida. Faz o bem a eles. Come, bebe. Rapaz, ninguém vai morrer não. E foram para os seus e não houve mais guerra entre eles. Você sabe por quê? Porque não se paga o mal com o mal. Se paga o mal com o bem. Quando você faz o bem, querido, atente para isso. Se lembra quando Judas veio beijar o rosto de Jesus? Jesus, sabendo que Judas ia dar um beijo neles, se fosse um crente do século 21, Judas ia cair com a cara no chão, irmão. Buf! Caiu Judas. Mas não aconteceu isso. Ele beija e Jesus olha para ele e faz: você me trai com um beijo no meu rosto? Não, não, senhor, você está me traindo. E vieram e prenderam Jesus. Jesus podia pagar o mal naquele momento ali. Você está pensando com você que você está fazendo, não?
Você está pensando que não vê que você acertou com ele, dizendo assim, a quem eu beijar, esse é o mestre, esse prender, esse leve cativo? Me trai com um beijo, amigo. E deixou-se levar. Jesus sabia. Você sabia que muitas vezes, é como Paulo mesmo fala, a luta dentro de nós. Outro dia eu estava dizendo ao irmão, rapaz, quantas vezes passou no meu coração. A gente estava no Bonfim, tinha um pessoal lá que abusava na hora do culto, irmão. Prontava. E tinha hora que eu estava perdendo já a paciência. E o pessoal, o pastor está atacado. Não, irmão, suba para pregar, você passou uma discussão na porta da igreja, depois você subiu para pregar. Você vê que você está na paz de Jeová. Não, irmão. E eu estava lá. Eu passando, sabe o que passou na minha mente? Vou pegar 2 meninas do jiu-jitsu. Ó a mente maligna do ser humano, que eu conheço, que é lutadora, amiga minha. Vou botar ela tudo com vestidão, com a Bíblia grandona na mão. Quando chegar, o pau vai cantar. Eu digo, bem, veja que Satanás está induzindo o pastor. Deus nunca iria comigo, amado. Por mais que eu estava fazendo tudo, já pensou aquela coisa bem, para ninguém saber. Bota a pessoa com a mantinha, a pessoa está esperando para sentar a mão para o pau quebrar. Mas você podia ser, até achar bom pelo que ia acontecer. Mas para Deus você está totalmente fora, pagando o mal com o mal. Faça o bem. Não olhe para quem. Amado, pastor, é difícil. É. Vocês fazendo o bem, a pessoa fazendo mal. Eu sei que é horrível. Mas se a pessoa não quer mudar, se afaste dela, siga seu caminho. Mas não queira fazer mal a ninguém, irmão. 8 anos naquele lugar. Todo dia tinha uma porta da igreja. Rapaz, eu acho que Jesus disse, ou você vai entrar no céu, ou você vai desviar, meu filho. E eu, graças a Deus eu venci, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.